Pessoal, começar. Seguinte, um aviso. Eu sei que esse negócio que eu falo aqui não adianta muito. Que se eu falo aviso, você presta atenção, não presta muito. Mas qual é o problema? É o seguinte, como é que funciona esse curso aqui? Esse curso aqui vai ser difícil. Por que ele é difícil? Porque o conhecimento, além de ter várias coisas diferentes que a gente tem que aprender, cada pedacinho dele é altamente técnico. Então, não é uma equação que você pode pegar e meio empurrar com a barriga e vai levando. Não dá. Certo? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que vê se você presta atenção no tipo da aula de hoje, vê como essas tecnicalidades aparecem. E, em particular, não adianta você entender o que eu estou dizendo. Certo? Adianta o seguinte, você é capaz de fazer isso. Então, qual é a diferença entre as duas coisas? A diferença entre as duas coisas é o seguinte, que quando você está sozinho frente ao problema, você tem que tomar decisões. Certo? E essa decisão é, de certa forma, mais difícil saber qual decisão você toma do que seguir a conta. Então, o difícil não está na conta. É difícil saber com precisão que conta que você faz. Tudo bem? Então é esse que é o problema. Vamos prestar atenção nisso. Se você, ao passado, eu estou querendo dizer o seguinte, essa coisa também parece uma coisa boa, mas ela não é. É cheia de coisas, pequenas nuances para prestar atenção. Você pega uma carga, aqui, carga aqui de fora. E aí, essa carga tem um campo. A expressão desse campo, foi o que a gente viu na aula passada, ela tem uma constante. Tudo bem? E aí tem a carga. E aí tem uma parte geométrica, que é essa parte que a gente precisa prestar mais atenção. O que envolve a parte geométrica? Isso envolve a seguinte coisa. Pessoal, o referencial existe na natureza? Só existe referencial na natureza? Não. Então, mas por outro lado, ele é extremamente útil. O que é o referencial? Está vendo? Você tem que tomar uma decisão. Porque você precisa do instrumento de pensamento, que é essa coisa branca que eu vou desenhar aqui. E sem ela, você não consegue fazer o problema. Mas você que vai ter que decidir. Isso aqui não está na natureza. Não é parte do mundo. É parte do nosso jeito de pensar o mundo, que é outra coisa. Aí, você vai ter que pegar e colocar o seu de referência. E aí, você vai ter que dizer aonde está essa carga nesse termo de referência. Separa do jogo. Então, você pega o vetor aqui. Sistematicamente, a gente vai chamar esse vetor de RQ. Que o R é onde está a carga. Então, o que é o campo da carga? Física, agora é física, não é pensamento. A física é o seguinte, você pega a carga aqui e você vai ter uma aura elétrica aqui, ou tem desenhado assim, ou desenhado por meio de flechas. Tudo bem isso? E aí, o que a gente quer? Quer desenhar essas flechas. Quer representar matematicamente essas flechas. Eu não consigo, ninguém consegue representar todas as flechas ao mesmo tempo. Então você representa uma flecha típica. Como é que você faz isso? Você escolhe um ponto P aqui, qualquer, e esse ponto é um ponto genérico, você pega e põe um outro vetor aqui para descrever onde é que está o ponto P. Vou chamar de RT. E o campo
de uma carga, ele depende essencialmente dessa diferença aqui, desse vetor. E a diferença desse menos esse. Esse aqui menos esse dá isso. Então, esse vetor aqui é RQ menos RQ. Seria essa coisa que vem aqui. E aqui embaixo vem o módulo ao cubo disso. Só por que o módulo ao cubo? Porque essa expressão escrita aqui é uma maneira mais prática e compacta de escrever. Mas, na verdade, ela representa que esse pedaço aqui representa o seguinte. Tem dois fatores. Um, que é o módulo ao quadrado. O outro, que é RP menos RQ sobre o módulo. Esse pedaço aqui representa a direção do campo, só. É o versor. Tudo bem? E a intensidade está aqui. Na hora que eu junto essas duas coisas, fica o cubo aqui. Pode parecer esquisito. A lei do Coulomb não diz que a intensidade do campo cai com o cubo, ela cai com o quadrado. E é o que está escrito aqui. Então precisa tomar um pouco de cuidado com essa aparência. Então tudo bem isso. Aí pergunta, imagina que eu queira, por que essa expressão representa o campo inteiro? Essa que é a coisa conceitual que a gente tem que olhar um pouco. Por que é o campo inteiro? Essencialmente porque esse vetor aqui é arbitrário. Tudo bem? E aí se eu puser o RP aqui, o P aqui ele representa o vetor aqui, representa o vetor aqui. Então, onde eu puser o P, essa expressão muda, ela não é sempre a mesma. Tudo bem isso? Está vendo que eu mudei o vetor aqui, mudou lá em cima, mudou aqui embaixo. Então, significa o seguinte, mesmo mantendo uma carga fixa no ponto aqui, essa expressão, devido ao fato desse negócio ser livre, descreve todas as flechas possíveis. Se eu resolver pôr o ponto P aqui, mesma coisa. Tudo bem? Aí, você vai ter um vetor com essa cara aqui. Assim, se eu puser o ponto P aqui, o vetor é esse. Se eu puser o ponto P aqui, o vetor é esse. Tudo bem? E tudo, então, depende da expressão que eu uso para esse vetor RT aqui. Esse daqui é um negócio livre, que é fixo. Só perguntando isso. O que a gente vai estudar hoje é o seguinte: o que acontece quando tem duas cargas elétricas ou mais no mesmo lugar? Se eu puser uma carga aqui e uma carga aqui, o que acontece? O que acontece? Calma, o que eu quero? Eu quero ser capaz de descrever o campo elétrico num ponto qualquer aqui, ponto P genérico. Eu posso variar à vontade. Eu vou manter isso aqui fixo, um dado problema, e isso aqui eu vou variar à vontade. E aí eu terei todos os campos. Tudo bem isso? Sim? Então daqui é a regra do jogo. Pergunta, como é que eu trabalho esse problema? Do seguinte jeito. Esse campo vermelho, ele vai criar uma aura amarela em todos os pontos do espaço. E se eu representar essa aura por flechas, vai ser uma coisa assim. Em particular, essa carga vermelha que eu estou supondo positiva tem uma flecha com essa cara, nesse ponto. Pergunta, eu tiro a carga azul, o desenho amarelo muda? Não. Só isso é óbvio? Não. Certo? Isso é uma constatação que a gente faz a respeito da natureza. A natureza do eletromagnetismo é assim, mas daqui não é óbvio.
podia não ser. Quando eu pegar dois quarks, que é uma teoria que é copiada disso aqui, põe um quark aqui, eu tiro o quark azul, a flecha assim, na hora que eu ponho o quark azul, essa flecha ela muda. Então, para quark, o negócio não é tão simples. Tudo bem? Então, eu estou dizendo o seguinte, quando a gente fala isso para o eletromagnetismo, isso aqui é uma afirmação sobre o mundo. O mundo é desse jeito. E qual que é a afirmação que eu estou fazendo sobre o mundo? Dizendo o seguinte, que na hora que eu puser o segundo campo aqui, tem essas linhas, está de laranja, essa linha laranja aqui, que também está em todo o espaço, e ela vai ter flechas assim. Em particular, vai ter uma flecha aqui também, por exemplo assim. Tudo bem isso? E aí, dada essa ideia que eu posso tirar essa carga e a flecha laranja não muda, e vice-versa, então eu estou dizendo, afirmando o quê? Que os campos são transparentes um para o outro. Pessoal, o campo interage com o campo? Não. Ou seja, é super importante ver o seguinte, que a presença do campo laranja aqui não muda o campo amarelo, que podia ser que mudasse, mas não muda. Tudo bem? Isso é uma afirmação forte sobre o mundo, que a gente usa no eletromagnetismo. Mas ela é super importante. E essa afirmação é conhecida como o princípio da superposição. Por quê? Porque significa que você tem, se eu tirar a carga azul aqui, eu tiro tudo que é laranja. Tiro a flecha, tiro o desenho, tiro a aura. E na hora que eu adiciono a outra, eu simplesmente superponho o novo em relação ao que já existia. Ou seja, a coisa anterior não é mudada pela presença do que vem depois. Sim? Então, de novo, isso é uma afirmação fortíssima sobre a natureza, particular do eletromagnetismo só. Nem todas as teorias físicas são assim, mas essa daqui, felizmente, é porque é mais fácil. Pergunta, como é que se manifesta o princípio da superposição aqui? Vou escrever a seguinte coisa, vou falar aqui o campo resultante. O que é o campo resultante? Eu vou pegar e somar esses dois campos. Tem uma soma vetorial nesse ponto. Sim? Então, esse campo resultante é a soma do campo laranja mais o campo amarelo. Isso aí. E aí, se eu pensar em termos de contribuições individuais, estou dizendo que isso daqui é 1 sobre 4πy0. Eu vou ter que colocar o tal do sistema. Eu vou refazer isso daqui mais limpamente daqui a pouco. Aqui é só para ter ideia qualitativa. Você vai pegar um vetor R1, aqui tem um outro vetor R2. E aí, para uma das cargas, você vai ter uma coisa assim. E tem um vetor RP, que é esse vetor aqui. Nos dois casos, você tem essa expressão aqui. Carga vermelha, carga azul.
E eu estou somando dois campos. Pergunta: o que acontece com esse campo aqui? Ele só depende da posição dessa carga. Então eu tenho que colocar isso, que vai ser um vetor amarelo aqui. E esse campo aqui difere desse, matematicamente, pessoal, isso que você precisa prestar atenção, ver se fica claro. Por que esse campo aqui é diferente desse, naquele ponto? Porque ele tem outro R. Tudo bem isso? Só não tem sentido eu somar isso aqui num outro ponto. Isso aqui não tem sentido. Por quê? Porque eu não posso pegar o campo aqui, criado por essa, e somar com o campo lá, da carga azul aqui. Isso não tem sentido, essa soma. Só tudo bem isso? Claro isso? Se você está vendo, tem uma sutileza que ele tem que trabalhar com a geometria direita. Tudo bem? Ou seja, nessa soma, esse ponto aqui é obrigatoriamente o mesmo. Esse daqui muda de ponto a ponto, de carga a carga. Só perguntar nisso. Ok, matemática. Por que vale o princípio da superposição? Ou seja, que parte dessa expressão aqui, matematicamente, me garante que vale o princípio da superposição. Para a gente entender essa questão, você pensa o seguinte: imagina agora que eu pego essas duas cargas e ponho no mesmo ponto. Ou seja, faço essa coisa aqui, pego a carga azul, a vermelha aqui, e a carga azul aqui. No mesmo ponto, em cima da outra. O que vai acontecer? R2 vai virar R1. Sim? E essa expressão se soma. Nesse caso, então, você vai ter uma coisa assim. E vai ser Q mais Q sobre 4πy0. Aí RP menos R1 módulo de RP menos R1. Ok. Tudo bem isso? Qual é a propriedade matemática, característica matemática dessa expressão que garante o princípio da superposição? Agora uma matemática um pouco mais profunda. O que dessa expressão que garante a validade do princípio da superposição? Olha a matemática do problema. Que pedaço da conta? É uma matemática onde? É isso? O quê? Qual pedaço? Só qual pedaço? É o fato dessa expressão ser linear na carga. Por quê? Porque o que está escrito aqui é o seguinte: duas cargas é igual a dois campos, no mesmo ponto. Se por acaso a natureza fosse tal que isso aqui fosse carga ao quadrado, isso aqui não valeria mais. Tudo bem? Então, matematicamente, o fato de valer o princípio da superposição está carimbado por essa linearidade aqui. Só pergunta. Só uma coisa.
essas coisas estão feitas na apostila mais ou menos. A apostila está sendo feita ainda, ela está sendo corrigida, ela tem erros. Você pode confiar na apostila, mas não pode confiar muito. O Renato tem feito slides das aulas, vou pedir para ele distribuir para todo mundo também, que é uma coisa a mais que você pode olhar. Mas de qualquer modo, estou falando, não confia que isso aqui está tudo na apostila, que pode não estar. Só isso. Claro que a gente gostaria que estivesse, mas não está. Só pergunta. Mas se a carga fosse quadrada, as duas, a vermelha e a azul também não seriam uma influência quadrática, e na soma dos campos elas teriam a mesma... Pois é, mas você teria que ter uma coisa aqui, se tivesse um 2 em cada um, você teria essa expressão, tudo bem. E aí eu pergunto, quanto que você esperaria por essa lei da carga? Agora pensa na expressão sozinha, um quadrado aqui. Pessoal, atenção, o quadrado não existe, é brincadeirinha aqui, só, tá, por enquanto, só. Tudo bem? Isso aqui não existe, mas suponha que existisse. Aí você pega essa expressão aqui, imagina que você dobra essa carga. O que você esperaria do campo? Dobra? Fica 4 vezes mais forte. Tudo bem? Nessa conta aqui, o campo ficou quantas vezes mais forte? Uma carga em cima da outra. 2. Tudo bem? Então daqui não dá 4. O único jeito de o número ser igual é daqui ter uma carga linear lá em cima. Tudo bem isso? Pessoal, essa pergunta que ele fez foi legal pelo seguinte, que você vê que a pergunta que a pessoa faz ajuda todo mundo. Tá? Esse ponto pode não ter ficado claro para todo mundo, aí a pessoa faz ajuda. Então, a ideia é assim, faz a pergunta, não enruste a pergunta. Tá? Porque a sua pergunta não é só sua, não é só você que tem essa dúvida. As coisas não são simples. Então agora eu vou pegar esse problema aqui e transformar numa coisa um pouco mais formal, que é o seguinte. Professor, o formato do objeto que está carregando influencia no campo? Só o formato do objeto que está carregado influencia no campo? Sim. A gente vai ver 2 exemplos hoje. Antecipando o que vai acontecer hoje. Eu vou pegar, agora em seguida, uma distribuição de carga assim. Pego uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. E pergunto, qual é o campo no ponto P genérico? Aí você vai fazer a conta, vai ter um resultado. Aí eu vou pegar outro problema. Eu vou pegar uma barra contínua, cheia de carga. E aí pergunto, qual é o ponto aqui? O campo aqui. E aí você tem outro resultado. E se você tivesse pego um círculo de carga aqui, o resultado é outro. Só por que o resultado é outro? Pelo seguinte, porque você vê que o que causa? Pega esse problema, essa expressão e transfere para essas situações aqui. O que muda? Esse problema aqui é parecido com essa expressão aqui. Tudo bem, tem 2 pontos discretos. O que vai mudar quando eu passar por uma distribuição contínua desse tipo aqui? Desse antecipo isso. Então, se você entender isso aqui agora, você vai economizar muito trabalho depois. Então, faz força para entender. O que muda quando eu passo daqui para cá? O jeito de pensar na distribuição contínua, pergunta, essa expressão vale para qualquer carga? Isso aqui vale para qualquer distribuição de carga? Não. Carga pontiforme. Se for pontiforme, sim. Tudo bem? Se não for, não vale. E pergunta, essa carga aqui é pontiforme? Sim. Essa carga é pontiforme? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso num problema de cargas pontiformes. Como é que eu faço? Eu tenho que picar essa barrinha aqui e falar que esse pedacinho dela é uma carga pontiforme. E aí, na hora que eu fizer isso,
você vai ter uma barra maior, um campo mais longe. Barra aqui, imagina que você queira calcular o campo nesse ponto aqui. O que acontece? Você pega essa carga aqui, o campo é assim, ó. Agora você pegou a carga de cima, o campo é assim, ó. Se pegar o... Tudo bem isso? Então, a forma do corpo influi na forma do campo. Você vai fazer uma soma de objetos diferentes. E o resultado dessa soma é diferente. Tudo bem? Pergunta? Só dúvida nisso? Então, do ponto de vista matemático, essa primeira parte que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer uma soma. Aqui eu vou ter que fazer uma integral. É uma soma também só de coisas contínuas. Por isso que vai mudar. Aqui é o nosso sistema de coordenadas. X, Z, Y. Eu vou pegar uma carga positiva, colocar aqui, e uma carga negativa de mesmo sinal, mesmo tamanho, só que sinal diferente aqui. Então, essa carga aqui é menos que, e essa carga aqui é mais que. Isso aqui é chamado de polo elétrico, que aparece muitas vezes na física. Você tem duas cargas de sinais opostos, próximas uma da outra. E o que eu quero calcular é o quê? É o campo num ponto aqui em cima. Será? Esse ponto. E aí, para equacionar esse tipo de problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Então, o que eu tenho que fazer? Todo problema que a gente fará nas próximas 2 ou 3 aulas é igual. A gente vai ter que usar essa expressão aqui. Então, para poder usar essa expressão, como é que eu construo essa expressão? Esse pedaço aqui é fácil. Certo? Agora, esse pedaço aqui, eu tenho que usar os vetores relevantes. E aí eu tenho que dizer aonde que as cargas estão. Eu vou pegar a posição dessa carga, é descrita por esse vetor aqui. Para facilitar a conta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa distância D entre as duas cargas, que é essa distância aqui, e pegar e dividir bem no meio por as cargas simétricas em torno do eixo, esse plano. Só pergunta então, vê se você, o que você faria aqui. Que vetores que você precisa? Você precisa de RT, de RQ vermelho e R azul. Então a primeira coisa que você tem que fazer no problema é escrever isso aqui. Porque se você não escrever isso aqui, você não consegue usar aquela expressão que está lá embaixo. Ok? Só assim. Que cara tem o vetor RP? Bom, começa por aqui que é mais fácil. O R vermelho, o que é? A posição da carga vermelha. Oi? Tá. Pensa em termos de vetor e JK que é mais fácil.
Tudo bem? Só o vetor azul, o que ele muda? Tem o sinal menos. Só desse desenho, qual é o valor de RP? Você não sabe. Tudo bem? Então você tem que tomar uma decisão. Pessoal, toda vez que eu te dou alguma coisa é fácil. Quando você tem que tomar uma decisão é difícil. Tudo bem? Porque você pode tomar a decisão errada. É mais difícil tomar uma decisão. Então isso aqui é coisa de criança. O pai fala, faz isso, pega só fazer direitinho e pronto. Você ganha presente no Natal. Sim? Isso aqui não, isso aqui é mais adulto. Você tem que escolher. Porque, sim. Aí como é que você escolhe isso? Qual é a ideia que está por trás então? Vou pegar um vetor. Para onde que ele aponta? Para cá? Só esse vetor aqui que eu quero? Não. Podia pôr isso também, mas ia complicar enormemente o problema. Esse vetor aqui, ele não tem nada a ver com a carga. Eu estou desacoplado da carga. Ele é o vetor que representa o ponto de observação do campo. Aonde eu estou olhando o campo. Então, eu vou colocar esse vetor aqui. E eu tenho que escrever esse vetor de maneira genérica. Então eu vou escrever assim: xi mais yj mais zk. Esse é o modo mais genérico possível que eu posso escrever esse vetor. Aí, o que aparece aqui são duas coisas. Primeiro, essa diferença. Depois, o módulo da diferença. Então, a partir desses objetos, eu construo isso daqui. Então, tudo bem? A recomendação é o seguinte: sempre escreve isso antes. Não comece a pegar a equação e colocar as coisas lá, da rolo. Você escreve daqui separado, muito mais fácil. E aí, a outra coisa que a gente precisa é o azul. Sua pergunta? Eu ainda não falei em campo, vou falar agora. Essa carga negativa, ela cria um campo laranja assim. Essa carga de baixo. E essa carga vermelha em cima, ela vai criar um campo provavelmente assim. Só nesse desenho, essa flecha é maior que essa porque ela está mais perto. Essa flecha aqui aponta para lá porque a carga é positiva. Aponta para a carga porque isso aqui é negativo.
Tudo bem? Tudo isso tem que estar incorporado na expressão. Aí você vai lá, escreve o campo resultante. E agora é só formalizar essa expressão. E tem a seguinte carga. Aqui é o campo amarelo. Em cima aparece isso aqui. Então é o seguinte, agora eu vou parar de usar cor para... Vai tudo no branco, tudo bem? Em cima eu vou desenhar esse vetor aqui. Então, XI. Só não vou pôr chapéu também. IJK é versor. YJ mais Z menos D sobre 2K. Isso daqui, esse vetor aqui, de cima para a carga vermelha. Só o que aparece embaixo? O módulo desse negócio, do mesmo vetor elevado ao cubo. Quanto que é o módulo desse vetor aqui? Isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, raiz. Tudo bem? Então, isso daqui vai dar x2 mais y2 mais z menos d sobre 2 ao quadrado, 3 meios. Só 3 meios porque eu deixei o quadrado dentro, fica mais fácil e dá isso. Para tirar as cores desse problema, eu escrevo o seguinte: Q igual a mais Q e Q azul igual a menos Q. Aí eu fiz isso aqui de branco. Só por que esse sinal aqui é menos? Menos que. Eu estou pegando a contribuição da carga azul. Na verdade, o que está escrito aqui é mais que azul sobre 4π0. Só questão de símbolos. Tudo bem? Esse mais aqui, esse mais genérico aqui, ó. Quando você vai somar o campo. Certo? Mas na hora que eu vou somar o campo tem um sinal menos intrínseco dentro dele já. Tá? Então somei uma coisa negativa, deu isso daqui. Suas dúvidas nisso? E aí eu pego o vetor de baixo. XI mais YJ mais Z mais D sobre 2K. X2 mais Y2 mais Z mais D sobre 2 ao quadrado 3D. Só pergunta nisso.
Qual dúvida? E aí é o seguinte, não tem mais muito que a gente pode ir para frente disso daqui. Tentar melhorar a expressão, porque ela é feia assim, acabou. Mas isso não impede que a gente possa brincar com ela. Para ter uma intuição da cara desse campo aqui. Tem duas coisas que eu vou fazer. Só vamos lá. Esse problema tem algum tipo de simetria? Tem um eixo Z. Só tem simetria aqui, né? Sim. E você roda isso aqui assim e ele é sempre igual. Como é que chama essa simetria? Cilíndrica. Tudo bem? Não tem cilindro nenhum, mas é o nome da simetria. Se dá na prática. Tudo bem? Simetria cilíndrica. Se tem simetria cilíndrica, fica um pouco mais fácil a gente expressar isso em termos de coordenadas cilíndricas. Melhor um pouco a cá. Só se a simetria cilíndrica se manifesta como aqui, ó, nessa expressão. Aonde que está a simetria cilíndrica? Então você pode trocar x por y. Tudo bem? Nada muda. Simetria cilíndrica quer dizer isso. Então, é conveniente a gente usar coordenadas cilíndricas. E vou escrever o seguinte, que xi mais yj, vou chamar isso de R das coordenadas cilíndricas, que é, em coordenadas cilíndricas, é o seguinte, se você tiver o eixo Z aqui, esse R que está desenhado aqui, se eu sair da frente ajuda, é esse vetor aqui, ó. Ele não é esse vetor aqui, daqui é coordenadas polares, esféricas. Coordenadas cilíndricas, R é esse vetor aqui. E ele é dado em termos de duas coordenadas, R e Z. Então, Z eu não mexo, porque o Z não tem simetria em torno de Z. Mas é conveniente escrever isso em termos de R. E essa expressão fica um pouco menorzinha, mais fácil de entender, porque ela passa a ser escrita assim, que sobre 4π 0 R, que é isso aqui mais isso, mais Z menos D sobre 2K. E aqui embaixo você tem R2 mais Z menos D sobre 2 ao quadrado 3 meios. E menos aquele outro pedaço. A vantagem é que ele fica um pouco mais compacto. Professor, não vai ter o jacobiano aí também? Não. Só pergunta, ele tem jacobiano? Não. E é o seguinte. Estou em dúvida se sou politicamente correto ou não. Não. Então é o seguinte, esquece o jacobiano. O jacobiano é um negócio extremamente útil quando você trabalha com problemas matemáticos complexos. E também, claro, que é muito útil para a sua formação. Mas uma vez que você entendeu o que é o jacobiano, fica muito mais fácil você pensar em coisas geométricas. Tá? Por exemplo, aqui, se você olhar o eixo Z assim, e aqui é o produto XY, você vai ter uma coisa assim. Y aqui, X aqui, e R é esse vetor aqui.
E eu acho que todos os físicos que eu conheço aqui do andar de cima, os caras que trabalham com física, toda vez que eles precisam pensar nos problemas, eles fazem o desenho. E aí você pensa em termos de desenho, e o desenho te informa tudo o que você precisa saber. Tudo bem? Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma situação simples. Se você tiver um problema cabeludo, que você vê umas coordenadas bizarras, que isso acontece também, aí sim você vai usar o jacobiano, porque ele é o caminho mais seguro. Mas esse caminho aqui é mais prático. Tá? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando a gente faz conta em física, normalmente a gente faz a conta do jeito mais prático possível. Tá? E o resultado é igual. Ou seja, a equivalência geométrica desse negócio com essa soma aqui garante todo o resto. Então, se você fizer isso, tudo bem. Se você se sentir inseguro, use o jacobiano, mas vai dar muito mais. É pesado, esse que é o problema. Claro que é certo. Mais certo, só que é pesado. Oi. O R do divisor é a norma do R? Esse R, esse daqui é o R com com a barra dupla é o vetor, com a barra só é o módulo de R. Tudo bem? Ou seja, disso aqui sai que R tudo bem? Só mais perguntas. Por que você está usando módulos se tudo que está dentro é positivo? Por inércia. Ah, tá. Se você quiser pôr um parênteses aqui, pode. Tá. Só mais perguntas? Ok. Pergunta, que cara que tem essas linhas de campo aqui associadas a esse campo? É duro da gente entender. Mas isso é uma questão super importante, que é a seguinte. Pessoal, o que eu estou falando? O seguinte, você chegou a um resultado que é matematicamente meio espinhoso. Claro, se você puser no computador, você resolve as coisas, mas qual é a intuição que está por trás disso? Então, pergunta, qual é a intuição desse problema? A intuição é a seguinte, se você tiver que desenhar as linhas de campo desse sistema, só pergunta, vamos lá, que cara que tem as linhas de campo da carga vermelha? Pergunta, elas dependem da presença do azul? Não. Então, significa que essas linhas aqui sempre serão assim. Mesma coisa para as linhas de campo da carga azul, que eu vou pintar de laranja. Tudo bem, aqui no meio tem duas linhas de campo, uma amarela e uma laranja em cima da outra. Pergunta, que cara que é o campo resultante? É o campo branco, que é essa coisa aqui. E aí pergunta, como é que você pensa nesse problema, matematicamente? Pergunta, imagina que você esteja próximo dessa carga aqui. Qual o termo é maior? O da esquerda ou da direita?
Vi a pergunta. Imagina que você esteja num ponto próximo da carga aqui, por aqui. P seja por aqui. Qual câmbio é maior, esquerda ou direita? Ali, ou aqui, tanto faz. Só qual é o critério de um ser grande e um ser pequeno? Nesse problema, essa parte de cima não tem tamanho, o tamanho vem de baixo. Tudo bem? E eu estou falando, imagina que X, que R e Z sejam pequenos. O que significa estar próximo da carga vermelha? Nessa expressão. Não significa o Z ser próximo de D sobre 2. Tudo bem isso? Quando você faz isso, esse lado cresce muito mais do que aquele lado lá. Tudo bem? E toda vez que você estiver perto de uma carga pontiforme, o campo tende a se tornar infinito. Então isso significa que nas proximidades dessa carga aqui, a linha de campo resultante é praticamente igual à linha amarela. Nas proximidades da carga azul, ela é praticamente igual à linha laranja. Lembrando de orientar a linha assim, mas isso não é problema. Para fora e para dentro. Tudo bem? Isso faz o quê? Com que a linha de campo branca ela seja uma coisa assim. Aqui, ela tem que ser assim, para cá. Aqui, ela tem que ser assim para cá. Essa linha, por exemplo. O que vai acontecer com a linha branca? Ele vai ter que fazer um compromisso entre essas duas coisas. Tudo bem isso? Então, e essa linha aqui, mesma coisa. Aqui ela é próxima da branca. Aqui ela é próxima da azul, da laranja chegando. Aqui é próxima da branca saindo. De novo um compromisso. Aqui no meio, o que vai acontecer? A linha amarela, ela aponta para baixo. A linha laranja aponta para baixo. Então tem uma linha aqui. Só tudo bem isso aí? Pergunta. Só pergunta aqui. Pergunta não é essa. Pergunta, você faria sozinho? Só de novo, saber não é entender o que eu falo. Saber você faz sozinho. Você faz sozinho. Se apropriou da ideia? Pergunta. Pergunta o que a gente espera da direção do campo aqui nesse plano. Pega um plano assim. Para onde o campo aponta? Sobre esse plano. Na direção Z para baixo, tudo bem? O campo aponta assim. Sim. Só verdade? Pergunta para a equação. Matematicamente, isso aqui é o E, né? Só matematicamente, o que caracteriza esse plano aqui nessa equação? Calma, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa equação aqui vale genericamente em qualquer ponto.
Agora eu não quero qualquer ponto, quero os pontos sobre esse plano. O que caracteriza o ponto desse plano? Só Z igual a zero. Tudo bem? Nesse caso, que carga a equação tem? I igual aqui, sobre 4πy0, R menos D sobre 2K, embaixo, R2, tudo bem? Você entende que bateu o Z aqui. Até escreve isso aqui. E de Z igual a zero. Por isso que a expressão é diferente dessa. Aqui é genérica, daqui só vale num caso. Nesse plano. Fazendo isso. Menos que R menos mais D sobre 2K. Só bateu? Esse campo aponta na direção Z negativo. Agora, né, nesse caso com Z igual a zero, o denominador é igual, significa que eu posso somar as coisas. Esse negócio mata esse. Aqui dá menos D sobre 2, lá também dá menos D sobre 2, se somam. E então você tem um vetor que aponta na direção K negativa. Como a gente espera do desenho. Oi. Mas tem um tal vetorial quadrado, então... Peraí, aonde? No denominador das coisas. Aqui? Não, no denominador. Aqui. Não tem problema. O que importa é que... Por que eu não podia somar simplesmente essa expressão aqui, desse jeito? Porque esse denominador é diferente desse. Tudo bem? Se eu quiser somar, dá para somar, vai virar um trambolho enorme sem sentido. Tudo melhor deixar assim. Porque o denominador é diferente. Agora com Z igual a zero, o denominador fica igual. Certo? Isso aqui fica D2 sobre 4 e isso aqui fica D2 sobre 4. Tudo bem? Eles se tornam iguais. Mas eles não são iguais. Um é só ao quadrado, o outro é R, os outros são... Não, então eu esqueci o quadrado, só isso. Simples. Pronto. Erro de digitação. Só pergunta? Ok, então você vê que isso aqui de fato, o campo aqui aponta assim. Perguntei, ele é, o tamanho do vetor é o mesmo à medida que eu ando aqui? São o mesmo? Não. Onde que ele é maior? Mais perto do eixo ou mais longe? Mais perto. Por quê? Porque o tamanho do vetor, a direção e os sentidos são dados por esse pedaço de cima. Mas aqui embaixo tem um R. Esse R representa o quê? A distância ao eixo. Então isso significa que se você tiver essas duas cargas, você e esse eixo, você tem um campo resultante aqui, um certo tamanho. Se as cargas aqui por o Z igual a zero. Você vem para cá, esse campo encolhe. Sim. Às vezes ficando menor para cá. Isso assim, já tem sido definido. A mesma distância, o mesmo tamanho do campo. Não importa em qual direção. Só pergunta. Só dúvida, senão eu vou mudar de problema. É melhor você clicar isso. Um Z igual a zero, ele não vai ser perpendicular em qualquer ponto do plano. Será? Não.
olha essa linha aqui. Primeira intuição. Todas essas linhas têm que ser simétricas em relação à parte de baixo e à parte de cima. Porque as cargas são iguais. Se essa carga fosse maior, não seria. Mas do jeito que o problema é. Então, sempre a linha passa 90 graus aqui. O campo vai ser assim. Ah, tá. Tudo bem? O que acontece é o seguinte, que ele é maior aqui e menor aqui. E inclusive aqui no meio também, para R igual a zero, você tem um campo perpendicular ao plano. Ou seja, ele é máximo aqui, nesse ponto, depois vai diminuir. Pergunta. Só o seguinte, agora eu vou trocar o sinal dessa carga aqui. É outro problema. Eu quero olhar uma outra coisa. Põe uma carga positiva aqui também. Eu pergunto, o que muda naquela expressão? Muda que nesse segundo problema, isso aqui passa a ter um sinal mais. E aqui passa a ter um sinal mais. Tudo bem isso? Ou seja, ao mudar o sinal dessa carga aqui, eu transformei esse campo que aponta para cá num campo que aponta para lá. Sim? Só tudo bem? Pergunta. Então, para onde que aponta o campo em Z, no plano Z igual a zero? Você vê que o problema mudou agora, porque cargas e sinais opostos, esse fator cancelava esse daqui. Agora não é mais assim, agora esse daqui cancela esse. Tudo bem? E o campo aponta na direção radial. Por quê? Qual a intuição? Se você puser duas cargas positivas, vale a lógica que a gente discutiu antes. Cada carga tem o seu campo individual. Então, como eu já falei numa aula, essa relação aqui é uma relação autista. A carga do seu campo é o mundo fechado dela e ela vive lá dentro. Tudo bem? E ela não quer saber o que está acontecendo fora. Faz o que você quiser, essa coisa não muda. E mesma coisa aqui. E aí, o campo dominante aqui está mais perto. Então aqui, linha branca que sai, linha branca que sai. O que muda é que essas linhas, o compromisso entre elas, tem que fazer com que elas tenham uma solução simétrica que sai daqui, e a solução simétrica é isso daqui, ó. Que é diferente do anterior. Se você somar esse campo
esse campo branco é a soma vetorial do laranja e amarelo. E o resultado é isso daqui. E a linha tem essa carga. Pergunto, qual é o campo aqui no meio, exatamente no ponto central? Zero. Uma joga o campo para cima, a outra é igualzinho para baixo. Se você puser R igual a zero aqui, isso acontece. Tudo bem? Então o campo é nulo aqui. E aí ele vai tender o campo radial para lá. Só pergunta. Nas linhas retas Que cor? passam por cada uma das cargas, as linhas de campo, elas são retas também ou elas vão se cruzar de uma forma? Pô, você está falando da linha branca? A linha horizontal. As linhas horizontais. A linha horizontal é uma linha esquisita, porque ela não nasce daqui, que aqui é zero. Então ela começa a nascer fraquinha aqui e ela vai ter uma linha horizontal assim. Não, que passam pelas cargas. Aqui. Não, não vai ser horizontal. Aqui é o chute. Mal dado. Ela vai se Pequeno compromisso assim. Foi. Naquele outro caso das cargas com uma positiva e uma negativa, para eu ter um campo nulo, eu precisaria que a carga positiva fosse maior do que a negativa. Senão não teria. Não, depende aonde que você. Essa pergunta não tem a resposta simples. Você precisaria perguntar aonde você quer o campo nulo. Então, tipo, no caso das duas iguais, nenhum ponto seria nulo. Eu acho que não. Precisaria com calma olhar essa expressão aqui e tentar ver se acha um pouco menos aqui, né? Para ver se acha uma solução igual a zero, mas eu acho que não tem. Qual a pergunta? O que eu queria discutir agora é um problema que ele vai surgir com muita frequência aqui no curso, que é o seguinte: só pega esse problema aqui com duas cargas iguais. Pergunto, o que tem que acontecer com o campo para distâncias muito grandes das duas cargas? Então, o que você espera daquela expressão para quando você estiver longe das cargas? Campo é igual a zero. Campo igual a zero, tudo bem. Mas tem uma resposta melhor que essa ainda. Como é que ele vai para zero? Exponencialmente. Oi? Exponencialmente. Não, quem falou? Sem critério. Qual é o critério? Onde é que vai para o seu exponencial? Infinito. Não, mas por que vai ser o exponencial? Porque próximo das cargas é maior, tá? Longe. Não, tudo bem, mas pergunta, ele pode ir para zero polinomialmente, que é o que acontece. Tudo bem? Ele desce ao Quer dizer, fisicamente. Só você está ao metro das duas cargas, você vê isso, tudo bem? Você está a 10 metros, você vê o quê? Isso. Está a 1 quilômetro, você vê o quê? Isso, tudo bem? Ou seja, a grandes distâncias, esse campo aqui tem que ser indistinguível do campo de duas cargas, da carga dupla multiforme, tudo bem? Sim, isso. Só sem isso? Sim. Agora, o problema é a gente
tirar essa informação daqui. Eu quero fazer D muito menor que R e Z. Sim. Só agora então a gente vai aprender uma matemática que a gente vai usar muitas vezes no curso. Um jeito de pensar. Então, atenção. Pergunta, como é que eu faço o limite? Põe D igual a zero. Aqui. Só põe D igual a zero aqui. O que você tem? Que você pode ter com zero. R mais ZK sobre R2 mais Z2, 3 meios, mais tudo bem isso? Oi? Não seria o contrário, fazer D muito maior. Não. Eu estou deixando você se afastar da carga. Certo? E quanto mais longe você está, a razão entre a distância que você está da carga e esse comprimento aqui, essa distância é menor. Ah, tá. Tudo bem? Como se fosse aproximar as caras. Ou você fica fixo ou aproxima as caras, que é outra coisa. Desculpa, é a mesma coisa. Desculpa, eu esqueci de um texto por causa do texto. Só funcionou? Vamos lá, funcionou? O que é R? R é essa distância aqui do eixo. Z, ou seja, estou dizendo o seguinte. R é esse vetor aqui. Z é esse vetor aqui. Coordenadas cilíndricas. Z mais R é o vetor R em coordenadas polares. Tudo bem? Então deu a força de Coulomb duas vezes, o campo coulombiano duas vezes, como a gente espera. Pergunta. Só se isso não acontecesse, significa que sua conta estava errada. Você errou em algum lugar. Mas aqui é o limite que sempre tem que acontecer isso. Se vai para distâncias grandes, isso daqui tem que perder a estrutura e vira uma carga principal. Pergunta. Qual é o segundo problema? Só esse problema. Agora, eu dou uma barrinha. O
comprimento L aqui. E ele está carregado com densidade de lambda de carga positiva. E o que eu quero é calcular o campo criado por esse objeto com ponto P genérico aqui. A gente vai repetir o procedimento do problema anterior, só que uma modificação que eu tenho que tratar do corpo contínuo. Isso que a gente vai ter que aprender. O que você faz? Coloca o sistema de coordenadas, conveniência a gente coloca aqui no meio, assim. E aí você tem que colocar os vetores. Que vetores? Então aí muda o problema um pouco. RP, esse vetor aqui. Só, espera lá. 15 segundos de silêncio. Fica quieto. Só para que isso? Para resetar o cérebro, sim. Começa tudo de novo. Volta. Começou outro problema. Qual que é? Como é que a gente? O que eu quero calcular? Um campo elétrico. Como é que a única coisa que eu sei para calcular o campo elétrico, o que é? Essa expressão aqui. Tá, então você pegar e usar essa expressão. Não tem jeito. E aí você tem que adaptar essa expressão àquele problema. Nesse problema aqui, RP é simples porque é um ponto externo ao corpo e beleza. Ele sempre será uma coisa assim. Igualzinho ao anterior. Por quê? Porque é um ponto fora do problema. Muda do espaço, qualquer. Então, isso aqui é simples. Pergunto o que são as outras coisas. Pessoal, o que é Q nesse problema? Você não pode falar nada, porque Q aqui nunca é a carga total do sistema. Que Q é a carga de uma carga pontiforme. Então você tem que transformar aquele problema em cargas pontiformes antes. Como é que você faz isso? E aí você vê o seguinte, isso aí não é feito na natureza, é você pensando que faz isso. Ou seja, tem que usar o instrumento de pensamento. A barra é isso aqui. O que você faz? Você tem que picar a barra em pedacinhos. Porque se esse pedaço for infinitesimal, você pode considerar isso como uma carga pontiforme. Nesse problema, o tamanho desse pedaço eu vou chamar de DZ. Sim. E a carga pontiforme é essa coisa aqui.
Cosinhas. Aí, o que é o outro ingrediente? A distância RQ. Que é dada por esse vetor aqui. É porque como é a distância do centro do sistema de coordenadas até o ponto da carga? Desculpa, total razão. Eu só falei bobagem. Sim. Pisei na bola. Só RQ isso aqui. Obrigado. RQ é isso. E aí, esse vetor vale o quê? Z K. Só se Z for negativo, ele aponta para baixo. Se Z for positivo, ele aponta para cima. Tudo bem isso? Sim. E é aquele outro vetor que tinha desenhado, esse vetor amarelo aqui, Não pode dar problema você usar o mesma letra V para indicar a posição do ponto P e a posição do... desculpa. A pergunta dele tem total razão. Que é o seguinte, não tem problema usar a mesma letra para representar isso aqui e isso aqui? Tem. Na apostila do futuro, isso aqui é uma letra maiúscula, isso aqui é uma letra minúscula. Que eu não consigo desenhar direito aqui na lousa. Então, por isso, isso aqui é um Z de outra cor. Tudo bem? E aí a cor... Só podia pôr o Z aqui, mas eu vou, se você mais pendurar índice na letra, virou um horror a cor. Eu sei que você não problema precisa tomar nota. Tudo bem? É uma maldade, mas... Então assim, não tem jeito. Esse aqui é o Z laranja. Total razão. Oi. Não entendi a orientação. Z cresce para baixo? Não, Z cresce para cima, mas se Z for negativo, o que é o vetor físico? É essa flecha aqui, que sai daqui e chega aqui. A ponta dela está aqui. E se você fizer um Z negativo, a flecha é essa daqui. Se você fizer um Z positivo, que está esse lado para cima do plano, o Z aponta assim, o vetor, tudo bem? Então, essa expressão aqui contempla qualquer flecha sobre a barra. Tá? Olá, tudo bem isso? Pergunta. Ok. E aí, o que eu posso obter usando aquela expressão lá? Eu consigo obter esse campo aqui. Como esse campo é a contribuição de um pedaço da barra, eu vou chamar isso daqui de D. Certo? Um elemento de campo. Isso é o mais longe que eu posso ir com a carga putiforme.
Então o que é esse vetor aqui? Esse vetor aqui é RP menos RQ. Tudo bem? Só sim? Isso está claro isso. Sei lá, minha sugestão é que na nota de que você estiver tomando, põe uma barra em cima aqui, se for o caso. Põe essa barra para essa barra. Gelinho, tanto faz. Então tudo bem isso aqui, esse vetor. Embaixo, você vai pegar o módulo disso aqui. Então vai ser x2 mais y2 mais z menos z ao quadrado. Três meios. Só por favor, esse problema tem um equacionamento, o problema tem a conta. Entende o equacionamento só primeiro. A conta, depois você vira manivela em casa e faz. A gente vai fazer aqui também, mas tudo bem. Então, como é que eu estou equacionando o problema? Estou pegando o seguinte, eu estou com um problema que não é feito de cargas pontiformes. Estou sendo obrigado a pensar o problema como sendo feito por cargas pontiformes, para poder usar isso daqui. Como é que eu faço isso? Então eu pego o elemento da barra, olho só para ele por enquanto. Esse elemento está nessa posição aqui, e a quantidade de carga que ele contém é isso aqui. Então isso me permite usar a expressão da carga pontiforme, que é essa coisa aqui. Carga pontiforme e a geometria associada. Tudo bem? Pergunta nisso? Isso aqui é o ponto zero de partida do problema. Agora o que eu tenho que fazer? Quero calcular o campo total. Simbolicamente, poderia escrever isso daqui. Essa integral é feita sobre o quê? Sobre a barra. Tudo bem isso? Sim. Só se daqui fosse um disco. Se você não tivesse um ponto P fixo aqui, você ia ter que varrer isso daqui, ó. Todos os pontos. Sim. Então tudo bem isso. Então o jogo é esse. Esse negócio aqui é fixo. Não é sobre isso que você está integrando. Você tem que varrer o corpo. Oi? Oi? O Z laranja, exatamente, a integral do Z laranja. Nesse caso, a gente vai fazer outros exemplos onde isso muda. Mas isso que conceitualmente é importante. Então, a integral é sobre a coisa laranja dada aqui. Pessoal, aí é o seguinte, olha esse negócio de corpo que ajuda aqui. O que ele falou é legal. As coisas brancas são fixas no problema. Isso é o ponto externo. São constantes. E quando eu ando sobre a barra, o que muda é o laranja. Então a integral é sobre o Z laranja que eu tenho que fazer. Então, na verdade, eu tenho que fazer essa conta aqui. Antes de escrever a integral, pergunta, tudo bem, vai ter que pintar um DZ aqui. Isso aí, atenção, seguinte, o formalismo é muito bem feito.
Então, o desejo já está aqui dentro. Eu não tenho que colocar isso com a mão. Certo? Por quê? Porque esse daqui aqui ele já contém o desejo, ele é lambda desejo. Tudo bem? Então a diferencial já está arrumadinha para vocês, você não tem que pôr nada com a mão. Você não tem que pôr uma diferencial para integrar. Ela já está pronta aqui. Sim? Sua pergunta? Isso aqui laranja me ajuda. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e escrever tal como ela está. Então a integral então é feita sobre a parte da variável laranja. Integral de quanto a quanto? Eu tenho que varrer a barra. Então eu tenho que ir de menos 0 sobre 2 até L sobre 2. Oi. Por que não podia ser o contrário? Contrário do o quê? Varrer de cima para baixo. Pode ser também, só que Mudaria o sinal. daria o sinal e, em particular, pergunta, essa mudança de sinal poderia influenciar, essa mudança de escolha poderia influenciar o resultado? Perguntei, de cima para baixo está na natureza ou está no seu método de pensar? Tá, então não pode influenciar o resultado. Tudo bem? E aí, você precisaria tomar o seguinte cuidado, que é uma coisa que eu não ia discutir agora, mas posso discutir um pouquinho, que é o seguinte. Você pega uma coisa chamada, eu sou parênteses. Eu vou responder a pergunta que a gente vai usar daqui a pouco, mas é legal de pensar já, que é o seguinte. Pega uma variável de x, um incremento de x. Pergunta se o número é positivo ou negativo. A resposta você não sabe. Escrito assim. E quem que define isso? Quanto é que dá isso? Integral de x de 0 a 1. Quanto que dá isso aqui? 1. Aí quanto é que dá a integral de 1 a 0 de x? Só menos 1. Tudo bem? O que significa o seguinte, que o sinal desse símbolo não está nele. Mas ele é definido em conjunto com os limites da integração. Porque como é que isso aqui pode dar menos 1? Só pode dar menos 1 porque você somou coisas negativas. Então significa que nessa integral dx é negativo, nessa integral dx é positivo. Tudo bem isso? Se você resolvesse integrar ao contrário, você tinha que levar isso em conta e aí tá tudo certo. Tá? Mas não é, certamente não é prático.
Sua pergunta? Pergunta, qual é o significado de integrar? Isso aqui é um vetor? A situação está vetoralmente correta. É um vetor igual a um vetor. Pergunta, como é que eu integro um vetor? Tem problema? Não. Por quê? Porque você pega, olha essa coisa aqui assim. E aí, se o resultado é isso aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que EX igual a integral menos L sobre 2 a L sobre 2. Vou pegar o DZ e colocar aqui. Essas coisas constantes, não vou ligar para elas agora. Lambda sobre 4π0. Pergunta, há algo a ser integrado na direção x aqui? Se essa integral tem algo laranja dentro dela para ser integrado? Sim. A gente tem que integrar essa coisa aqui embaixo. O x é constante, mas aqui dentro é uma variação. Mesma coisa para e, y e z. Só assim. Então eu pergunto, o que é uma integral do vetor? Na verdade é um feixe de 3 integrais. Se integra cada uma delas, faz a conta, o que desce coloca lá e acabou. Você tem a resposta. Pergunta. Só dúvida nisso? Só por favor, não subestime isso daqui. Agora está próximo do fim do problema. Só que nesse curso, por favor, atenção, que nesse curso o importante é você chegar até aqui. Claro que é importante você fazer a integral final, mas o que é realmente a física do problema está nisso que a gente fez desse lado aqui. Porque isso aqui é o modo de pensar no problema. Tudo bem? Então qual é o modo de pensar? Repetindo. Pica o corpo em cargas pontiformes,
descreve a posição de cada um deles, usa a lei do campo de Coulomb. Que é aquela expressão lá. Só vale para carga pontiforme. E essa expressão indica o quê? Você não consegue calcular o campo resultante direto. Você só consegue calcular uma contribuição elementar para o campo resultante, um DE. E aí, para ir para frente, tem que somar sobre todas as contribuições. E a soma tem esse significado. Você vai pegar o campo, coloca o vetor lá, tal como ele está, com essa cara vetorial aqui, inclusive, em cima. E aí você decompõe a integral em componentes. E aí calcula cada componente. E aí cada conta vai ser diferente. Se você olhar essa conta aqui, vai ser parecida com essa. Porque o integrando é parecido. Essa daqui vai ser diferente. Tudo bem? Pergunta? Senhor, não entendi por que só a última tem o Z menos Z. Pessoal, por que só a última tem o Z menos Z? Pega essa dúvida, vai indo para trás. Você vê que aqui tem, ó. Esse negócio aqui não é igual a isso aqui. Por que ele não é igual? Aqui já não é igual. X e Y é igual, são parecidos, mas esse daqui é diferente. Por que esse aqui é diferente? Porque esse objeto aqui é esse daqui menos esse daqui. Que é o que aparece aqui, ó. Tudo bem? Você vai considerar como você vai integrar em X, Y, em Z ou as outras? Não, fala de novo, por favor. Quando vai integrar em X, Y, Z? Não, eu não vou integrar em X, Y, Z. X, Y, Z são variáveis. Olha sobre o que é integral. Estou integrando só sobre o corpo. Ou seja, o que eu tenho que somar não tem nada a ver com esse ponto aqui. Esse ponto é fixo. E são essas coisas aqui. O que eu tenho que somar é isso daqui. Você pega a contribuição desse ponto aqui e esse vetorzão aqui. Aí você muda de ponto, vem aqui, o vetor muda. Tá vendo? O vetor muda. O vetor muda. Tanto de tamanho quanto de direção e sentido. Ou seja, o que eu tenho que integrar é essa ponta do vetor aqui. É essa integral que eu estou fazendo. Tudo bem? Eu estou varrendo a ponta de cada vetor. A ponta dele está fixa. Aqui não, esse vetor aqui, desculpa. Estou varrendo essa ponta aqui. A origem dele está fixa sempre aqui. Pergunta? Agora fazer integral. Como esse problema também tem... Oi. Eu não entendi, professor, desculpa. Por que os vídeos você usa lá de cima soma e de baixo? Não, porque o que eu estou usando? O princípio da superposição. Estou fazendo o seguinte: você pega essa barra aqui e pergunta o que eu quero. Você pega uma carga que está aqui e pergunta que campo que ela produz aqui. Esse campo aqui. Que é aquele campo amarelo com dedo. Por que tem um dedo? Porque eu estou só pegando esse pedacinho da carga. Só que daí isso aqui não é a barra, daqui é um caquinho da barra. Como você reconstrói a barra a partir dos caquinhos?
vai lá e tem que pegar outro caquinho, vários aqui, pega mais um aqui. E esse outro caquinho ele vai criar um campo assim. É mais forte de tamanho e outra inclinação. E a soma que está fazendo é a soma da contribuição daqui, 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 de todas elas. Tudo bem isso? Então eu tenho que integrar sobre a variável que corre sobre o corpo, que é a variável laranja. Está mal desenhado aqui, mas a variável laranja é essa coisa aqui. Tudo bem? Como no caso anterior, eu poderia ter reescrito essa integral em termos de variáveis cilíndricas. Ela fica, o problema diminui um pouco. Nesse caso, ela ficaria assim. É o mesmo erro, só que escrito de outra maneira. E aí, nesse caso, eu teria apenas duas componentes. Teria que falar. Economiza uma linha, mas tudo bem. Teria ER, a direção era o chapéu, mais EZK. O R chapéu seria essa integral com R aqui, em vez de X. Então, isso. Só assim isso. Pergunta. Só dúvida nisso, queria apagar o pedaço lá. Pergunta. Ok, o que a gente faz com a integral? Resposta a gente não faz. Se vai na tabela e copia o resultado, que é mais fácil. Daqui é permitido. E fazendo isso você tem a seguinte resposta.
Ou antes de escrever a resposta. Pergunta. Daqui é cultura em física. Pergunta. Essa resposta aqui, quando você faz integral, qualquer integral, integrou na variável laranja, sobra alguma coisa laranja para na resposta final? Sua resposta final vai poder depender de Z laranja? Não. Tudo bem isso? Só antes de ver que isso é verdade aqui, pergunta por que não pode ter isso? Porque na hora que, pessoal, Z laranja está no mundo, não. Tudo bem isso? Só sim que Z laranja não está no mundo. Z laranja foi um instrumento do seu pensamento. É um negócio que ele inventou para poder fazer a conta. Então, significa que a resposta não pode depender dessas coisas. Então ele tem que sumir da resposta, de fato some. Só esse pedaço aqui é o resultado dessa integral aqui, que dá a componente na direção radial. E aí tem a componente da direção Z, que é dada aqui. Tá um pouquinho, desculpa, eu vou repassar isso aqui. O que está escrito aqui? Que esse E tem duas componentes. ER, a direção R chapéu, que é essa coisa aqui, mais EZK. Tudo bem? E aí, isso aqui tem um fator constante que aparece aqui. Esse pedaço aqui é o EZ. E ele está multiplicado por R chapéu. E esse pedaço aqui é o EK.
ER, né? O primeiro é ER, não é? Normalmente a gente escreve, aqui eu ponho o R no chapéu, não significa. Não, você falou E, esse. desculpa, não, você tem razão. ER. E aqui esse. Só tudo bem isso aí? Pergunta. Aí é o seguinte, se o caso das duas cargas pontiformes já não era simples, a gente não podia esperar que isso aqui fosse dar uma coisa redondinha e simples. Tá? Então o propósito do exercício é o seguinte, é mostrar como é que, mas ainda assim, eu consigo fazer a conta e chegar no resultado final. Do que o resultado final depende? Quer dizer, das constantes do lambda, da densidade de carga, mais da geometria. Ele depende de coisas brancas, e a única coisa que representa o corpo é esse L aqui. Então isso é típico desse tipo de resultado, porque há um compromisso matemático entre o ponto no espaço que você está olhando o campo e o tamanho do corpo. Ele acaba se manifestando para dentro. Via manivela sai isso. Tudo bem? Só a última coisa, super importante. Já falei, mas falo de novo. Nunca tem sentido você somar campos em pontos diferentes do espaço. Ou seja, você vai rever essa conta e você vai olhar o seguinte: eu mantive o tempo todo o ponto do espaço fixo. Você só tem um ponto no espaço. Aí tem um e tem todos, porque eu posso pôr um plano genérico ali e tenho todos os pontos. Mas você mantém o ponto do espaço fixo e você barra o corpo. O jogo é sempre esse. No ano que vem tem mais do mesmo. Mais complicado um pouco.